Esdras capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em um lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado, e com coisas preciosas, além de tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 travessas de ouro, 1000 travessas de prata, 29 facas, 30 bacias de ouro, mais outras 410 bacias de prata, e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Esdras capítulo 2. Estes são os filhos da província, que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha transportado à Babilônia, e retornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná, o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate, Moabe. Dos filhos de Jesua, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zato, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibá, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofá, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat-Arim, Quefira e Berote, 743. Os filhos de Ramá e de Geba, 621. Os homens de Miquimás, 122.
Os homens de Betel e de Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, de Adide e de Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Jedaía da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazu, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadimiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Azer, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo 139. Os Netinins, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queróis, os filhos de Siá, os filhos de Padom, os filhos de Lebaná, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gideol, os filhos de Gaá, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeá, os filhos de Bezai, os filhos de Asna, os filhos de Melni, os filhos de Nefuzim, os filhos de Baquibuque, os filhos de Acufa, os filhos de Aru, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, o filho de Císera, os filhos de Tama, os filhos de Neziá, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Pequerete, Azebaim, os filhos de Ami, todos os Netinins, e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Rassa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem era de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Geliadita, o que foi chamado do seu nome. Estes procuraram o seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Assim, por imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas consagradas até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinha 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736. Os seus mulos, 245. Os seus camelos, 435. Os jumentos, 6.720. Alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor que habita em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para a estabelecerem no seu lugar. Conforme as suas posses, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 dracmas, e em prata 5.000 libras, e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas, e alguns do povo, tanto os cantores quanto os porteiros, e os netinins, nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades.
Esdras capítulo 3. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocausto pela manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram holocausto cada dia por ordem conforme ao rito, cada coisa em seu dia. E depois disto o holocausto contínuo, e os da lua nova, e os de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o 1º dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e carpinteiros, como também comida e bebida e azeites aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que eles tinha feito Ciro, rei da Pérsia. E no 2º ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para que a dirigissem. Então se levantou Jesuá, seus filhos e seus irmãos de Admiel, e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para dirigirem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já vestidos e com trombetas, e os levitas filhos de Asaf com símbolos para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E todo o povo jubilou com altas vozes, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Glória a Deus. Esdras capítulo 4. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhe: deixais-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes escreveram Bislão, Mitredate,
Tabeel e os outros seus companheiros, a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em características siríacas e na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, do teor seguinte. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros seus companheiros, os dinaitas, afazarquista, tarpelistas, afarcista, arquevitas, babilônios, susanquitas, deavitas, elamitas, e os outros povos que o grande e afamado Anaspar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e nas demais províncias da além do rio. Em tal tempo, estes, pois, é o teor da carta que mandaram ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens da além do rio, em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e reedificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e os pedágios, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, porquanto somos assalariados do palácio e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos avisar o rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, por isso foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terás porção alguma deste lado do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinzai, o escrivão, e aos demais seus companheiros que habitavam em Samaria, como também aos demais que estavam da além do rio. Paz, em tal tempo. A carta que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim, e ordenando eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve 6 poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo o lugar, e se lhes pagaram direito, tributos e pedágio. Agora, pois, dais ordem para impedirdes aqueles homens, a fim de que não se edifique aquela cidade até que eu dê uma ordem. E guardai-vos de seres remissos nisto, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que as cópias da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém e aos judeus, e os impediram à força e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dário, rei da Pérsia. Esdras capítulo 5. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, com eles os profetas de Deus que os ajudaram. Naquele tempo vieram a eles Tetanai, governador da além do rio, e Setá-Bonezai e os seus companheiros, e disseram-lhe assim: Quem vos deu ordem para reedificar esta casa e restaurar-te este muro? Disseram-lhe mais: E quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram até que o negócio chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso. Cópia da carta de que Tetanai, o governador da além do rio, com Setá-Bozenai e os seus companheiros
uafarsaquistas que estavam da além do rio enviaram ao rei Dário. Enviaram-lhe uma carta na qual estava escrito: toda a paz ao rei Dário. Seja notório ao rei que nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, e a madeira já está sendo posta nas paredes, e esta obra vai sendo feita com diligência, e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para reedificarem esta casa e restaurares este muro? Além disso, lhes perguntaram também pelos seus nomes para todos declararmos, para que pudéssemos escrever os nomes dos homens que entre eles são os chefes. E esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada, porque um grande rei de Israel a edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira de Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se reedifique, e até os utensílios de ouro e prata da casa de Deus que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os levou para o templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. E disse-lhe: toma estes utensílios e vai e leva-os ao templo que está em Jerusalém e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio este Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém, e desde então para cá se está reedificando, e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se na casa dos tesouros do rei que está em Babilônia, se é verdade que se deu uma ordem pelo rei Ciro para reedificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isto nos faça saber a vontade do rei.